Star Wars é uma série de filmes de ficção científica criada pelo cineasta George Lucas. A história teve início com o filme de Star Wars, também conhecido como Star Wars, Episódio 4, Uma Nova Esperança, lançado em 25 de maio de 1977. Na época, foi um grande sucesso de bilheteria e ganhou 7 prêmios no Oscar. A história de como o filme de Star Wars surgiu começa em 1973, quando George Lucas havia acabado de emplacar seu primeiro sucesso como cineasta com American Graffiti, Loucuras de Verão, um filme adolescente. Depois desse sucesso, Lucas decidiu explorar o gênero de ficção científica, que sempre foi sua paixão desde a infância. Ele queria fazer um filme de aventura espacial que se parecesse com os filmes de seriados de televisão que ele tinha visto na sua infância. Ele escreveu um roteiro chamado The Journal of the Views e ofereceu-o à Universal Studios, mas foi recusado. Ele decidiu, então, oferecer a 20th Century Fox, que permitiu que Lucas dirigisse o filme. O primeiro filme, Star Wars, foi lançado em 1977 e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de 775 milhões de dólares em todo o mundo. A partir desse ponto, Star Wars se tornaria uma das maiores franquias de todos os tempos e continua a expandir até hoje. O sucesso do primeiro filme foi tão grande que gerou uma popularização do termo filme blockbuster e deu início a um movimento cultural que dura até hoje. A franquia Star Wars continua tendo novos lançamentos e continua a ser muito popular entre fãs de todas as idades. A saga de George Lucas também é responsável por popularizar o termo universo expandido em filmes. Além da trilogia original, existe também outras séries e filmes na franquia, incluindo as trilogias prequel, sequel, spin-offs e série de televisão e jogos. O primeiro filme da saga Star Wars, chamado originalmente de Star Wars e posteriormente renomeado para Episódio 4, Uma Nova Esperança, foi dirigido por George Lucas e lançado em 1977. O filme conta a história de Luke Skywalker, um jovem que descobre sua verdadeira herança e junta-se aos rebeldes para lutar contra o Império Galáctico. A trilogia original de Star Wars inclui esse primeiro filme, além de Episódio V, O Império Contra-Ataca, e Episódio 6, O Retorno de Jedi. O ator Alec Guinness, que interpretou o personagem Obi-Wan Kenobi, sentiu-se inicialmente frustrado ao ler o roteiro do filme Star Wars. Segundo ele, o filme seria mais um conto de fadas de péssimo gosto, como mencionado na segunda fonte. A roupa de Darth Vader é um elemento icônico da série Star Wars e foi criada para representar a imponência e o poder do personagem. Segundo algumas fontes, a armadura foi criada com uma liga metálica especial, provavelmente para torná-la mais resistente e durável. Além disso, ela contém aparatos tecnológicos que protegem o personagem, fornecem informações sobre seu estado de saúde e também o ajudam a regular a conexão com a força. Além disso, também era para simbolizar a antiga tradição Sith, na qual os guerreiros do lado sombrio da força eram conhecidos por seus trajes assustadores e intimidadores, como mostrado na fonte. De acordo com alguns componentes incluem um sistema de suporte vital móvel para mantê-lo vivo, respiradores, monitores de vitalidade, além de uma conexão com a força, permitindo a Darth Vader usar suas habilidades para controlar as coisas ao seu redor com seus pensamentos. A criação dos sabres de luz para o primeiro filme de Star Wars, A New Hope, 1977, foi uma ideia que surgiu como homenagem aos filmes de capa e espada antigos. George Lucas, o criador da série, queria que os Jedi tivessem uma arma específica, e assim, o sabre de luz foi criado. Ele se inspirou em filmes de esgrima de Hollywood dos anos 1920 e 1930, para criar as sequências de batalha de sabre de luz de Star Wars. Eles foram feitos por um estúdio de efeitos especiais e animado em câmera lenta para dar a sensação de que os personagens estavam lutando com lâminas de plasma real. O primeiro filme da saga Star Wars foi lançado em 25 de maio de 1977 e foi produzido pela Lucasfilm, uma empresa fundada por George Lucas em 1971. A Lucasfilm foi posteriormente adquirida pela The Walt Disney Company em 2012.
A franquia Star Wars tem 9 filmes até o dia de hoje. Os 3 primeiros filmes foram lançados entre 1977 e 1983, e conhecidos como a trilogia original. Em seguida, entre 1999 e 2005 foram lançados outros 3 filmes, conhecidos como a trilogia prequel, que conta a origem da história principal. Já os filmes lançados entre 2015 e 2019 representam uma sequela da história de 1983 e chamada de trilogia sequel. Além disso, também foram lançadas 2 antologias fora da trilogia principal, conhecidas como Rogue One e Solo, este último, sobre o piloto da Millennium Falcon, Han Solo.